Meus irmãos, a paz do Senhor. Peço a você que ainda não é inscrito no meu canal, se puder inscrever, deixar o sininho de notificação e assinar também o sininho e deixar seu joinha. E você que já é inscrito, continua visualizando, compartilhando. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Aqui nós temos palavras de motivação e fé, ensinamento bíblico. Eu tenho certeza que Deus tem impactado corações, pessoas têm recebido a palavra de Deus, têm se alegrado, têm recebido renovo, têm recebido refrigério através da sua bendita, gloriosa palavra. Que Deus os abençoe, todos vocês, em o nome de Jesus. Meus queridos, amados irmãos, eu quero estar compartilhando uma palavra e eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente aos nossos corações. No livro de Salmos, capítulo 30, e o versículo 5, a parte B, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabemos que a humanidade tem almejado a paz, tem almejado a alegria. Não tem coisa melhor do que uma paz de espírito. Não tem coisa melhor do que a felicidade. Não tem coisa melhor do que uma alegria. E a humanidade tem lutado, a humanidade tem buscado, a humanidade tem batido em várias portas à busca de alegria, em busca de tristeza. Vivemos uma época a qual a tristeza tem invadido muitos lares. A tristeza tem chegado em vários locais. Tem mães sofrendo com filho na droga, na prostituição. Tem filhos que não honram pai e mãe. Pessoas que estão sofrendo na área conjugal, onde o seu casamento não está indo muito bem. A tristeza destampada nos rostos da juventude, porque não está conseguindo uma vida sucedida, uma vida bem-sucedida. De tanto lutar, de tanto buscar, não está chegando. Aí vem a tristeza. E logo quando a tristeza vem, ele provoca angústia. A angústia ela vem em extremo que provoca choro, provoca lágrimas, provoca tribulação. E aqui Davi, ele tendo experiência com Deus, Davi ele tinha experiência com choro, mais do que alegria. Davi tinha experiência com angústia. Davi ele passou durante 40 anos, teve grandes batalhas, pelejas, mas dentro de Davi ele carregava uma alegria extraordinária, carregava a presença do Senhor. E Davi não queria perder. Davi não queria de jeito nenhum perder a presença do Espírito Santo. Davi ele teve experiência com choro. Davi chorou quando seu filho morreu. Davi chorou quando seu filho queria tomar o seu trono. Davi chorou quando ele adulterou. Davi chorou quando ele pecou contra o Deus Todo-Poderoso. Pois o choro ele é uma reação de alguma emoção que nós estamos sentindo. Tem pessoas que choram quando recebem uma boa notícia, chora de emoção. Tem pessoas que também choram quando está com uma raiva, de ponto que não pode resolver no momento, logo chora. Eu já vi alguém dizer que quando está com raiva tem que chorar para a raiva ir embora. Também já ouvi alguém dizer que tem que chorar quando está triste, para liberar uma emoção, para liberar
aquilo que está sufocando a sua alma, o seu espírito. O choro, ele fez parte da Bíblia Sagrada. O choro fez parte da vida até mesmo de homens e mulheres que até hoje são pregadas, são faladas, são anunciadas entre os irmãos, entre a igreja do Senhor. Quem não se lembra de Ana? Ana, uma mulher que passou por grandes humilhações dentro da sua casa. A tristeza tomou conta da vida de Ana. A luta chegou na vida de Ana. A angústia tomou conta da vida de Ana. E Ana com o coração quebrantado, Ana com o coração triste, ela não foi entrar de um quarto e ficar deprimida. Ela não entrou dentro de um quarto e disse: não quero ver mais ninguém. Ana não precisou procurar um médico para tomar um remédio para dormir. Mesmo que a sua tristeza era profunda, mesmo que a agonia era de forma que Ana não conseguia comer, mas Ana estava ali, na presença do Senhor, buscando a presença do Senhor. E a Bíblia disse que o sacerdote Eli, vendo Ana chorando, talvez o choro de Ana demorou 1 ano, talvez o choro de Ana demorou 2 anos, 10 anos. Eu não sei há quanto tempo Ana chorou, mas eu tenho certeza absoluta que o choro de tristeza de Ana se transformou em choro de alegria, em choro de regozijo, que logo no capítulo 2 de 1 Samuel, nós vê Ana cantando, nós vê Ana glorificando. No capítulo 1, Ana está chorando, mas no capítulo 2, Ana está se alegrando. Talvez o teu primeiro capítulo, talvez a tua primeira fase, talvez a tua primeira expectativa, talvez o seu primeiro romance, talvez o seu primeiro encontro foi de frustrações, foi de choro, foi de turbulência. Talvez a glória da primeira casa foi embora. Talvez a glória da primeira casa não existe mais, aí veio o choro. Ana estava chorando no primeiro capítulo, mas no segundo capítulo Ana estava sorrindo. Aí logo vem a mensagem, aí logo vem o tema da mensagem, que o choro pode durar 1 noite, mas a alegria vem pela manhã. A tristeza um dia bateu na porta do rei Zedequias. A tristeza chegou na casa dele. Chegou uma má notícia que ele ia morrer. A tristeza logo brotou na sua alma. Quando alguém recebe a notícia, um diagnóstico de um médico, dizendo que não tem mais jeito, dizendo que vai morrer, a tristeza tomou conta do ambiente. A tristeza tomou conta da casa de Zedequias. Ele sendo rei, ele sendo um homem influenciador da época, bem conhecido, o homem que tampou as brechas, o homem que tampou as fontes de água. A tristeza chegou dentro do seu lar, a tristeza chegou dentro da sua casa. Mas Zedequias também, ele não entrou lá dentro do seu quarto e foi chorar deprimido, murmurando, questionando. Zedequias não preparou uma forca para tentar se matar ou a tentar aliviar a fadiga, nada disso. A Bíblia diz que Zedequias entrou dentro de onde ele estava, deitado na cama do leito de enfermidade. Zedequias encostou seu rosto na parede e começou a chorar, e começou a pedir, e começou a clamar. E de repente algo sobrenatural acontece, de repente algo maravilhoso acontece, de repente algo bom acontece, que a Bíblia disse
que o mesmo profeta Isaías, que deu a notícia de morte, estava lhe dando notícia de vida para Zedequias. O choro durou só uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Até o nosso Mestre, até o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo chorou. Ele também derramou lágrima. Ele também expressou o sentimento que ele tinha de homem, e ele chorou. E o choro de Jesus foi um choro diferente. Jesus chorou de saudade. Jesus chorou porque perdeu seu melhor amigo. Jesus estava liberando o sentimento que ele tinha com a família. Jesus derramou lágrima, mesmo sabendo que ele ia ressuscitar Lázaro, mesmo sabendo que Deus tem poder para ressuscitar Lázaro. Mas Jesus chorou, Jesus derramou lágrima, e a Bíblia disse que Lázaro sai para fora. Depois da ordem de Jesus, Lázaro sai para fora, e de repente aquele choro agora era de alegria, o choro era de felicidade. A Bíblia diz lá no livro de Esdras, que quando os judeus foram levantar o templo que estava caído, a Bíblia diz que quando eles colocou as primeiras pedras nos alicerces, os judeus choravam, os judeus se alegravam a ver aquela maravilha. A Bíblia disse que o samaritano ouviu o choro, e alguém disse: alguém está chorando. E alguém disse: eles não estão chorando de tristeza, eles não estão chorando porque perdeu a batalha, eles estão chorando porque Deus visitou Jerusalém, Deus visitou seu povo. Na primeira vez ele estava chorando na Babilônia, na primeira vez ele estava chorando, oprimido, cabisbaixo, pois as suas casas tinham sido queimadas a fogo, os muros de Jerusalém tinham sido destruídos, o templo de Salomão tinha sido destruído, os utensílios da casa do Senhor tinham sido levados para a Babilônia, os moços, os jovens estavam sendo escravos na Babilônia, as mulheres ficaram no campo plantando e buscando lenha para a Babilônia. Mas no segundo tempo, a glória da segunda casa foi maior, porque eles estavam agora chorando de alegria, estavam chorando de felicidade, estavam derramando o seu coração diante do Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu lembro no ano de 2016, dia 28 de fevereiro, foi um dia angustiante, foi um dia de tristeza, foi um dia de dor, onde eu passei a noite toda chorando a perca do meu avô. Amanheci o dia chorando, lamentando, chorando. E quando foi de manhã cedo, a minha esposa saiu. Ela fez fazer teste de gravidez. E ela veio com teste de gravidez positivo. E aquele dia meu coração se alegrou. O choro foi uma noite toda, mas a alegria veio pela manhã. Foi uma manhã de vitória. Foi uma manhã de conquista. Foi uma manhã de providência. Foi uma manhã de vitória. Foi uma manhã de avivamento. Deus transformou aquele choro em alegria, aquele choro em paz, aquele choro de tristeza em alegria. No livro de Apocalipse diz que Deus enxugará do nosso rosto todas as nossas lágrimas. Ele vai enxugar todas as tuas lágrimas. Ele vai enxugar todas as tuas lágrimas. Que Deus vos abençoe em o nome de Jesus. Se você gostou dessa mensagem, que Deus abençoe em nome de Jesus.